Mesmo após integrantes do MDB manifestarem descontentamento com a narrativa do presidente Lula, nesta quarta-feira, o chefe do executivo voltou a chamar Michel Temer de golpista pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Imediatamente, Temer foi às redes sociais se manifestar contra as falas do petista. Segundo o ex-presidente, Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, tentando reescrever a história por meio de narrativas. Por fim, Temer disse que o Brasil não foi vítima de golpe e que o impeachment é resultado da pena aplicada para quem infringe a Constituição. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quarta-feira. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É uma narrativa, tentativa de reconstrução da história, né? Reescrever a história. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, companheiros, comandantes aqui desta bancada boa. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is. Olha, a ex-presidente Dilma preparou o Brasil para uma marcha rápida para o brejo. E este era o caminho. Ela precisava ser afastada por vários motivos. Aquela história mesmo de pedaladas fiscais foi apenas um dos motivos e não foi o mais forte. Disso eu tenho certeza. A economia do país estava em frangalhos. A inflação em alta, o desemprego muito grande também e uma desconfiança generalizada de empresários, de investidores externos e do público interno. Quem aprovou, não é golpe não, aprovou o impeachment no Congresso Nacional foi o povo. Os deputados e senadores apenas apertaram os botões, votaram. Não haveria nenhuma condição de fazer o contrário, porque a pressão era muito forte. Houve um entendimento de que alguém precisava salvar o país. Iniciou-se, então, uma tentativa, e foi bem sucedida, de união do que pensava naquele momento o povo brasileiro e o Congresso Nacional. O impeachment seguiu todas as linhas e normas democráticas e legais do país. Portanto, não houve quebra constitucional, ou seja, voto. Lula vem insistindo muito, eu não sei exatamente por quê. Ele é pragmático, político, e um político daquele de resultados, né? E sabe muito bem que não houve golpe. Naquela oportunidade, Dilma falou, golpes não se fazem apenas com baionetas e fuzis. Eu acompanhei todo o processo, é verdade, mas um golpe, para ser normatizado, para ser implementado, precisa sim de baionetas e fuzis. É uma realidade. Não houve golpe, isso está certo, não há nenhuma dúvida. Mas aconteceu o seguinte, encontraram os integrantes do PT uma grande narrativa, não tinha o que falar, não tinha como defender a falta de gestão do PT naquela época e muito menos explicações para os sucessivos solavancos de irregularidades. O mensalão, o petrolão e a coisa explodindo, não tinha nenhuma defesa. Aí inventaram, é golpe. Aí a mesma coisa que eles inventaram para Bolsonaro, é genocida. O pessoal nem sabe direito o que é genocida, se soubesse não falaria essa palavra em vão. Da mesma forma, é esse discurso insistente da história de golpe. Todo mundo sabe que não houve. Houve um impeachment que está previsto na Constituição, que cumpriu todas as etapas. E o presidente Michel Temer tem toda a razão. Ele tentou salvar o governo Dilma, sou testemunho disso, né? Tentou ajudar, até escreveu aquela carta magoada, dizendo, olha, eu estou cansado de ser colocado de lado, ou seja, não ser ouvido, estou indicando caminhos e tal. Cansou daquilo e aí aceitou, vamos então afastar a presidente constitucionalmente e salvou o país. E não é só dados, assim, números de desemprego, não. A alegria do povo, até dos petistas. Eu me lembro do alívio que os ex-aliados de Dilma ficaram depois da saída dela. Foi outra concepção do Congresso Nacional, outro jeito, porque a crise foi colocada para fora. Esta é a realidade. O que eu fico assustado é que um presidente da República, recém-eleito, falando no grande entendimento nacional, saque essa palavra, saque esse conceito de mera tática de defesa para voltar a esse debate onde ele vai perder e perder feio.
E você, Nelson Kobayashi, que achou dessa resposta do ex-presidente Michel Temer? Boa noite, Koba. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Zé Maria, Mota e toda a nossa audiência. Pois bem, veio muito em boa hora essa defesa imediata a essa imputação de golpe feita pelo presidente Lula mais uma vez. Em todas as oportunidades que ele tem de se referir ao impeachment, ele se refere como golpe. E eu acho que tem uma dose, sim, de ressentimento, de olhar para o passado, de olhar no retrovisor, como mencionou o ex-presidente Temer, mas eu acho que não é só para o passado que o presidente Lula olha quando fala de golpe em 2016. Ele quer, na verdade, olhar para o futuro como forma de preparação de uma narrativa, da pretensão de criação de um senso comum. Quando ele repete por muitas vezes que o que aconteceu com a presidente Dilma foi um golpe, ele está, inevitavelmente, atrelando o impeachment a um golpe. E isso não deixa de ser uma narrativa olhando para frente. Por quê? Porque daqui a pouco, nós estamos apenas no primeiro mês de governo, daqui a pouco, em alguma brecha que o governo federal der no executivo, nas ações do presidente Lula, alguém poderá levantar a possibilidade de um impeachment dele, especialmente diante do Congresso, da composição da Câmara dos Deputados, que nós temos uma composição muito mais à direita. Nós temos uma expectativa de um Congresso de oposição, em grande parte. Então, daqui a pouco, alguém vai levantar a possibilidade de um impeachment. E aí, o discurso já está pronto. Impeachment como o da Dilma, que já foi golpe, é intencional essa correlação de impeachment com golpe. Não foi golpe. Zé Maria já disse aí, a gente já repercutiu aqui durante essa semana que o processo de impeachment da presidente Dilma foi institucional, de acordo com os parâmetros constitucionais, sob a guarda do Supremo Tribunal Federal, que foi provocado por diversas vezes no decorrer do processo de impeachment e em todas as oportunidades disse ser constitucional aquele processo, até porque, e isso somado ao fato de o presidente do Supremo Tribunal Federal à época ter presidido a própria sessão que culminou no impeachment da presidente Dilma lá no plenário do Senado Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que era presidente do STF à época. Então, não houve golpe, o presidente Lula olha para trás, mas olha muito para frente. Ele quer deixar claro, impeachment é golpe. Se vocês vierem com essa história de impeachment, vai ser golpe. E não vai. Antes do seu comentário, Mota, mais uma informação: apesar de estarem na base aliada do governo, integrantes do MDB no Senado e na Câmara têm demonstrado incômodo com as recentes declarações de Lula chamando de golpe o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Na noite de segunda-feira, durante a viagem do presidente à Argentina, o petista voltou a criticar o processo envolvendo sua aliada. A narrativa não foi bem digerida entre os deputados e senadores do partido, já que o impeachment foi comandado por Eduardo Cunha e teve como principal beneficiado o ex-presidente Michel Temer, que assumiu o poder. Integrantes do MDB já teriam enviado recados a Lula de que a insistência nessas declarações pode estremecer a base governista em ambas as casas. Queremos te ouvir também. Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus amigos de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Que tempos esses que nós estamos vivendo. A gente esperaria que outras coisas já tivessem incomodado esses políticos. Mas a manipulação da linguagem, ela é realmente uma coisa muito séria, especialmente quando ela acontece num contexto político de disputa pelo poder. Porque quando as palavras deixam de representar a realidade, tudo pode acontecer, vale tudo. Essa tentativa de obter e manter a qualquer custo o monopólio da verdade e da virtude leva inevitavelmente ao autoritarismo. A humanidade já viu isso várias vezes. O sentido das palavras é deformado, é distorcido, é alterado para que seja possível, entre outras coisas, demonizar os adversários políticos. E aí o que acontece? Ações que são realizadas 100% de acordo com a lei passam a ser chamadas de golpe. Por outro lado,
decisões e medidas ilegais, segundo os juristas, que inclusive violam precedentes, passam a ser considerados atos nobres de defesa da democracia. E aí, a política e a moral são viradas ao avesso diante dos nossos olhos. Só que o Brasil está, como talvez jamais esteve, com os olhos bem abertos. Análise agora de Thiago Pavinato. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Brown, Kobayashi, Mota, Trindade e nossa audiência magnífica na pessoa da minha querida, amada Nelma. Não posso esquecer da Nelma. Eu gosto muito que o Mota ele sempre faz o alerta mais importante, que é esse uso irresponsável das palavras. Lembro que eu já falei aqui do Ariano Suassuna, um marxista intelectual brasileiro, autor de Auto da Compadecida, que criticou o uso da palavra genial para o Chimbinha, porque ele falou, se eu gastar genial com Chimbinha, eu não tenho mais palavra para gastar com Mozart. E também um caso mais grave, que é de Viktor Kempler. Ele é um filólogo alemão de origem judaica, foi convertido ao protestantismo, mas pela sua origem judaica ele foi marcado com a estrela de Davi durante o regime nazista. E esse filólogo judeu que viveu e foi uma vítima do Terceiro Reich, ele tem um livro bastante interessante que se chama A Linguagem do Terceiro Reich, que ele mostra que todo regime totalitário começa com a construção de uma linguagem própria através do esvaziamento de palavras para que elas caibam em situações que não as pertencem. Isso a gente tem falado aqui corriqueiramente. As palavras, elas são o que nós chamamos hoje de sharp power, né? Elas são muito mais perigosas hoje em dia do que um revólver, do que um canhão, um míssil, uma metralhadora. As palavras numa sociedade conectada em redes virtuais, ela tem uma periculosidade muito maior. Bom, quanto ao que o Trindade falou, de que não houve golpe constitucional no impeachment, teve um golpe constitucional no impeachment, sim. E o golpe foi o fato de que a Dilma não perdeu os direitos políticos por 8 anos como deveria perder. O ministro Ricardo Lewandowski fatiou a sanção e não aplicou a ela a perda da elegibilidade por 8 anos, alegando que ela poderia ser merendeira, né? E vemos hoje que ela não quer ser merendeira, ela pode assumir um cargo muito mais rentável que o de merendeira. Tirando isso, dizer que o impeachment foi golpe é um golpe. E eu vou fazer uma análise rápida, estritamente do campo da ciência jurídica. Uma análise absolutamente correlata à filosofia do direito, à hermenêutica. Isso é muito importante. Bom, esta narrativa do Lula, como todos disseram, uma narrativa, ele quer criar talvez uma cultura em que ninguém possa se manifestar contra ele da maneira como se manifestaram. Nos manifestamos contra Dilma Rousseff. E dessa maneira ele consegue satisfazer a empáfia imperialista que ele tem. Porque o que se tem visto na CELAC hoje, na reunião do Uruguai, Lula querendo fundar uma nova ordem mundial, né? Nada pretensioso, uma egotrip gigantesca. Então, ele está com essa aura do imperador e talvez com essa narrativa ele não queira somente resgatar a imagem de Dilma, mas como também impedir qualquer manifestação no caso da política econômica dele ser um fiasco, e tudo indica que vai ser, porque já está sendo. Nós temos aí, do ponto de vista jurídico, também um outro problema, porque se a votação do impeachment feita em 2 casas legislativas, assistida pelo Supremo Tribunal Federal, foi um golpe, aliás, votações abertas, cada um disse se queria o impeachment ou não em alto e bom som. Se eu critico juridicamente, pensando na juridicidade da frase, se eu posso dizer que foi fraudulento o processo de votação do impeachment, eu poderia dizer que foi fraudulento o processo de votação de 2022. Mas,
Se dizer, se desconfiar, se atacar, se questionar a lianeza, a lisura do processo eleitoral de 2022 é antidemocrático, da mesma forma, é antidemocrático e beira ao crime dizer que foi fraudulento o impeachment de 2016. São duas coisas que têm a mesma natureza jurídica. São duas coisas que ferem o mesmo bem jurídico, que é o Estado Democrático de Direito brasileiro e as suas instituições. Portanto, é tão reprovável fazer críticas abertas à lisura do processo eleitoral de 2022 quanto fazer críticas à lisura do impeachment de 2016. Só que nós vemos uma perseguição daqueles que fazem a crítica de um e nada acontece com aqueles que fazem a crítica de outro. Talvez porque, em danos, fazer a crítica do processo eleitoral mais recente, de 2022, ele possa trazer danos mais imediatos, enquanto que os danos desta narrativa de golpe do impeachment de 2016, ele pode gerar um efeito danoso a longo prazo. E o efeito danoso é manter Lula como um imperador brasileiro. E só para finalizar, se ele afirma com tanta empáfia e com tanta certeza, inclusive colocando num site oficial, que o impeachment foi golpe, Alexandre de Moraes não seria um juiz legítimo para ter julgado as causas que favoreceram a coligação do PT. Alexandre de Moraes é um ministro legítimo porque foi nomeado por um presidente legítimo que assumiu depois de um impeachment legítimo. Mas a narrativa do Lula não se sustenta nem a seu favor.